Decida crer. Na cruz, Jesus levou as nossas dores e nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos curados. Não há nada que sua presença não possa curar. Não há quadro irreversível ou situação impossível para ele. Basta um toque e o milagre acontecerá. Celebre, seu sobrenatural chegou. Venha com expectativa e fé. Juntos vamos viver essa jornada de 40 dias em 7 domingos até a Páscoa do nosso Senhor Jesus. O seu sobrenatural chegou. Você crê nisso? Essa não pode ser apenas uma expressão corriqueira, uma palavra de efeito, não. O seu sobrenatural chegou. Nesses 40 dias que nós estamos vivendo, 40 dias, na verdade, que nos preparam para a chegada da Páscoa, conhecida como Quaresma. Sim, são 40 dias em que nós voltamos o nosso foco, a nossa atenção para o Senhor, e estamos voltados para o Evangelho, para os milagres de Jesus, para entender, na verdade, ou seja, aquilo que Ele quer fazer no nosso tempo. Por quê? Porque, conforme o que diz a palavra, Mateus 8, 27 diz: os homens ficaram perplexos e perguntaram: quem é este homem que até os ventos e o mar lhe obedecem? Mas não só isso. João 20, 30 diz que Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos que não estão registrados neste livro, mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo tenham vida em seu nome. E nós estamos voltando os nossos olhos para esses milagres, para aquecer isso dentro do nosso coração, para que de fato a nossa fé, a fé que vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus, nós possamos, na verdade, viver intensamente isso. Talvez você se pergunte assim: mas pastor, isso aconteceu lá atrás. É verdade, há quase 2000 anos atrás, né? Há quase 2000 anos atrás foi o fato que isso aconteceu, mas olha, a palavra de Deus também nos afirma em Hebreus 13, 8 o seguinte, que Jesus Cristo é o mesmo. Você pode dizer isso comigo agora, verbalizar isso? Diz assim: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Isso toca o nosso presente, amém? Toca a sua segunda-feira, toca essa semana. Talvez você chegou aqui preocupado com tanta coisa que tem para acontecer ao longo dessa semana, mas eu quero te dizer o seguinte, querido: o Senhor está no nosso meio, amém? O seu sobrenatural chegou. E olha, é tempo, na verdade, de crermos, de nos posicionarmos diante do Senhor e assumirmos aquilo que o Senhor tem para nós. Nessa noite nós vamos falar sobre um milagre. O milagre, na verdade, sobrenatural da cura da mulher hemorrágica. Eu convido você a abrir a sua Bíblia comigo no Evangelho de Marcos, o capítulo de número 5. E nós vamos ler a partir do verso de número 24. É um dos textos, um dos milagres de Jesus mais conhecidos, mas eu quero ler com você a palavra, e eu quero, na verdade, antes de ler, orar com você, para que o Espírito Santo traga revelação ao seu coração, para que nós possamos receber tudo o que Deus tem para nós nessa noite, amém? Fecha seus olhos como você está, e ora comigo, diga assim: ora comigo em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus nós oramos, nós clamamos ao Senhor, ó Deus, por revelação da Tua palavra. Em nome de Jesus, abre o nosso entendimento, abre os nossos olhos, ó Deus, para que possamos, ó Deus, receber tudo que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus nós clamamos, ó Deus, manifesta o Teu poder, ó Deus, hoje aqui, por meio da Tua palavra. Ó Deus, que o Senhor possa quebrar cadeias, impedimentos, ó Deus, caiam por terra, Deus, toda a resistência, no poder do nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Marcos capítulo 5, a partir do verso 24, nós lemos: uma grande multidão o seguia e o comprimia, e estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia. Quantos anos? 12 anos. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava.
quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto, porque pensava. O que ela fazia? Pensava: se tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou a sua hemorragia, e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído poder. Virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou o meu manto? Respondeu os seus discípulos: vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas: quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então, a mulher, sabendo o que tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então, ele lhe disse: filha, a sua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Aleluia. Esse é um dos textos que nos mostram que Jesus não faz acepção de pessoas, amém? Ou seja, a Bíblia diz que ele amou o mundo de tal maneira, ele amou todas as pessoas. Agora, é bem verdade que esse texto nos mostra que Jesus faz acepção de atitude. Ou seja, a sua atitude faz diferença. Eu já disse isso aqui, na verdade quero repetir isso aqui. Essa noite, ou seja, a sua atitude faz toda a diferença diante dessa palavra. Pode ser que seja a palavra que vai mudar a sua vida, como pode ser que seja apenas mais uma palavra. Agora, o que nós precisamos ter em mente? É a nossa atitude. Esse é um exemplo que a atitude conta. A outra passagem da palavra de Deus que relata o mesmo milagre, no Evangelho de Lucas, o capítulo 8, verso 45, mostra para nós o seguinte: olha, o Senhor, ele pergunta: quem me tocou? Perguntou Jesus. Por quê? Ele disse: eu sei que poder de mim saiu. Eu sei que de mim saiu poder. Por que saiu o poder de Jesus? A multidão estava em volta dele, e os discípulos mesmo falam assim: Senhor, mas a multidão te comprime de lá e de cá. Eles estavam, na verdade, pensa na situação, eles estavam a caminho da casa de Jairo. Jesus desceu do barco, o maioral da sinagoga pediu ajuda a Jesus, e Jesus vai lá para atender ele. O texto diz que Jesus foi com ele, mas no caminho essa mulher apareceu. E essa mulher, na verdade, não queria chamar atenção, não queria nada, ela simplesmente estava buscando pelo seu milagre. Agora, aquelas pessoas todas ali estavam. Jesus pergunta, olha, ele diz: eu sei que de mim saiu o poder. Por quê? Lucas, no capítulo 6, o verso 19, a palavra de Deus diz o seguinte: olha, todos procuravam tocar nele, porque dele saía poder para curar todos. Ou seja, era comum, aonde Jesus estava, as pessoas na verdade não conseguiam falar com ele, não conseguiam acessar ele, mas conseguiam pelo menos tocar nele. Ou seja, as pessoas estavam tocando nele, mas olha, o que nós percebemos? O toque dela foi diferente. O toque dela chamou a atenção de Jesus. Por que o toque dela chamou a atenção de Jesus? Porque ela tinha, na verdade, no seu coração, no seu interior, uma busca, na verdade, real, uma busca verdadeira, mas uma busca intensa. O nível, na verdade, que ela está se posicionando de sede, de vontade, por receber, por experimentar de Deus. Você consegue imaginar a angústia dessa mulher? Essa mulher, na verdade, ou seja, ela sofria com isso há 12 anos. Essa mulher procurou ajuda na medicina. Presta atenção, nós não somos contra a medicina. Nós sabemos que a medicina, na verdade, é uma bênção de Deus. Mas por mais que ela tenha evoluído, por mais que nós possamos até mesmo glorificar a Deus pelos avanços aí da ciência, nós sabemos que ela ainda assim tem um limite. E olha, mas o nosso Deus não tem limite, amém? Ele é o Deus do impossível. Então nós podemos, na verdade, avançar e entender o seguinte: existe algo que está para além da nossa compreensão.
Existe algo, na verdade, que está para além daquilo que nós conseguimos ver com os nossos olhos. E esse algo que está além, nós podemos e devemos tocar nesse algo pela fé, por meio da fé, por ouvir que Jesus, na verdade, está passando. Querido, Jesus está no nosso meio. Jesus está no nosso meio. Jesus está no nosso meio. Ele é fiel, Ele prometeu, onde estiverem 2 ou 3, eu estarei no meio. Nós estamos aqui reunidos em nome de Jesus, Ele se faz presente. Agora, qual que é o seu milagre? Qual que é a sua cura? Qual que é a sua guerra? O que é que você tem lutado? Querido, o Senhor, na verdade, Ele se importa. Agora, a sua atitude faz a diferença. Nós vamos pensar aqui e entender algumas atitudes que nós podemos ter, na verdade, o que eu preciso fazer para receber a cura. Se você deseja de fato receber a sua cura, a primeira coisa, decida seguir a Jesus. Decida, na verdade, colocar a sua vida diante de Jesus. Marcos capítulo 5, verso 24, o texto diz, Jesus ia com ele, e uma grande multidão o seguia e o comprimia. Ou seja, esse desejo, na verdade, de estar atrás de Jesus. Mas como que eu faço isso? Eu busco Jesus, mas aonde que eu devo ir, querido? O Senhor, Ele está conosco. É, na verdade, a sua atitude, é o seu levantar, é o seu trabalhar, é o seu caminhar, ou seja, é buscar Jesus em todos os momentos. É ter, na verdade, ou seja, um momento com o Senhor, ou seja Ele a prioridade da sua vida todos os dias. Se encontre com Jesus antes de se encontrar com qualquer pessoa. Se encontre com Jesus e você vai ver, na verdade, diferença na sua vida. Seguir Jesus não é seguir apenas uma religião, não é seguir, na verdade, uma maneira, um grupo de pessoas, fazer parte de uma instituição, não. Essas coisas podem até ajudar, contribuir, mas seguir Jesus tem a ver com relacionamento, com, na verdade, buscar intimidade, buscar proximidade dele. E eu só me aproximo de Jesus, olha, por meio da fé, por meio da oração. Ah, mas eu tenho dificuldade. Nós queremos te ajudar. Olha, todos os dias, 6 horas da manhã, nós estamos nos reunindo. Meio virtual, é verdade, mas nós podemos sim nos reunir diante do Senhor e ser abençoado, orar junto, receber uma palavra ali para começar o nosso dia. Nós podemos, na verdade, ou seja, todos os dias pela manhã, você tem um direcionamento da palavra para que você lê. Nós temos um roteiro para que você possa ler a Bíblia toda durante um ano. Está disponível aí nas redes sociais, está no Facebook, está no Instagram, está em todas as redes sociais. Para quê? Para que você possa, na verdade, ou seja, talvez até mesmo tropeçar por isso aí durante o dia. Mas a hora que você tropeçar, você, opa, eu posso ter um encontro com Jesus agora. Porque olha, não existe silêncio de Deus quando a Bíblia está aberta. Não existe esse negócio de Deus não falar comigo quando eu estou disposto a ouvir a palavra. Nós temos, na verdade, inúmeras maneiras de buscar o Senhor. Nós precisamos tomar essa decisão de fazer o quê? De seguir Jesus, de ir em busca dele, de ir atrás dele, de se tornar de fato um seguidor de Jesus. E é isso que aquela multidão, na verdade, estava buscando. Mas não apenas isso, nós vemos isso nessa mulher. Essa mulher foi atrás da multidão, atrás de Jesus. Mas olha, se você nessa noite, você quer receber a cura, você precisa fazer o quê? A segunda coisa, superar as barreiras e aplicar fé. Superar as barreiras e aplicar fé. Eu te pergunto, quais são as barreiras que te impedem de seguir Jesus? O que te impede de estar perto de Jesus? O texto vai dizer para nós, a partir do verso 25, o seguinte, que estava ali a certa mulher que havia 12 anos que estava sofrendo de uma hemorragia. Você, ouvindo isso, você fala assim, é uma enfermidade qualquer e tudo. Nós passamos aí alguns anos atrás, um tempo atrás, aí, um período de isolamento. Foi péssimo, não foi? Fala a verdade. Foi terrível. Agora entenda uma coisa, a tradição daqueles dias dizia que a mulher que estivesse com esse tipo de hemorragia, ela era considerada impura, ela não poderia estar no meio das pessoas, mas ela ficou, na verdade, ou seja, ela ficou isolada, e esse isolamento dela das pessoas durou 12 anos. Você tem noção dos traumas, do sentimento de rejeição, de quantas coisas, na verdade, que ela estava, na verdade, acumulando na sua vida, da angústia, do sofrimento dessa mulher? Ou seja, a barreira dela era o seguinte, se as pessoas vissem ela no meio das pessoas, ela era considerada impura, ela poderia, na verdade, pagar com a sua própria vida.
mas ela venceu, na verdade, ou seja, a tradição, ela venceu as leis daquele dia, ela tirou tudo que estava entre ela e Jesus, e ela foi até Jesus. Ela foi até Jesus, ela se arriscou. O texto vai dizer para nós, olha, ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos, gastara tudo o que tinha, e em vez de melhorar, piorava. Agora, além de estar enferma, doente, ela está pobre, ela possivelmente está passando por necessidade, e a coisa não tinha resolvido. Mas ela chegou, quando ouviu falar de Jesus, ela chegou-se por trás dele, no meio da multidão, e tocou no seu manto. Isso faz toda a diferença. O toque dela foi um toque de fé, mas esse toque de fé, ele foi movido, na verdade, ou seja, ela teve que aplicar a fé, vencer as barreiras, e na verdade, ou seja, se posicionar e tocar em Jesus. Quantas das vezes nós não recebemos o nosso milagre, porque nós ficamos presos nas nossas tradições, na nossa vergonha, na nossa timidez, no nosso orgulho, que muitas das vezes a vergonha ela esconde simplesmente um sentimento de orgulho. Eu receber oração, eu fazer isso, eu fazer aquilo, não, deixa eu quietinho no meu canto, se Deus quiser me curar, Ele me cura aqui, eu até creio que Ele tem poder de me curar aqui. Está falando de boca para fora. Aquela mulher, na verdade, se ela não tomasse uma atitude e fosse até Jesus, e tocasse, vencesse essa barreira, ela não receberia o milagre. Talvez você não recebe, talvez você não experimenta, você não experimentou ainda, por quê? Porque lhe falta, na verdade, ou seja, romper essa barreira. Talvez seja a necessidade de aprovação, porque muitas das vezes você pensa assim, mas o que as pessoas vão dizer? As pessoas podem dizer muitas coisas, mas elas não podem resolver o seu problema, podem? As pessoas podem dizer isso, aquilo outro de você, mas eu te pergunto, elas podem resolver o seu problema? As pessoas, na verdade, poderiam apedrejar aquela mulher, mas ela foi atrás de quem poderia resolver o problema dela definitivamente. Querido, o seu problema, por mais difícil que seja, por mais complicado que ele seja, o nosso Senhor, o Senhor Jesus pode. E se Ele pode, você precisa ir atrás, você precisa ir em busca. Você precisa romper a barreira que estiver diante de você. Você precisa, na verdade, aplicar a fé. É você crer na palavra, ouvir a palavra e tomar atitude. Deus não faz a acepção de pessoas, Ele faz a acepção de atitude. Ou seja, aquela mulher foi curada. Quantos outros estavam ali tocando em Jesus e não receberam o milagre? Por quê? Por que eles não receberam? Por que eles não experimentaram? Querido, são as barreiras que eu e você precisamos vencer. E aí, querido, cada um de nós temos as nossas barreiras, cada um de nós tem a sua guerra. Eu quero declarar em nome de Jesus que você não está sozinho nessa guerra, que você não está sozinho nessa batalha. O Senhor te trouxe aqui nessa noite, para quê? Para você ouvir a palavra e para você ter fé. A partir dessa palavra você se posicionar, você tomar atitude que vai mudar a realidade da sua vida hoje. Você crê nisso, querido? Diga assim, eu creio. Agora, se você deseja receber a sua cura, há uma atitude prática que essa mulher nos ensina. Que atitude é essa? Mentalize e declare a sua cura. Eu sei que quando nosso meio cristão, evangélico, quando a gente fala assim de mentalizar, você fica todo cheio de restrição, né? Mas esse negócio de mentalizar é força do pensamento. Não é força do pensamento não, querido, presta atenção. É só você ler a Bíblia, porque nós acabamos de ler aqui, verso 28, porque pensava, mentalizar nada mais é do que você pensar. Então, ou seja, ela pensava, ela imaginava, ela usava na verdade um recurso que você quando era criança usava muito e hoje você não usa mais, a imaginação. Quando você era criança você usava demais a imaginação. Deixa eu te contar, você não perdeu, você só parou de usar, porque você ficou adulto. E porque você ficou adulto, às vezes você ficou até chato. Não é verdade? Você não era mais feliz quando você era criança? Sim ou não? Às vezes você ficou chato. Mas presta atenção, querido. Está aí dentro de você. Mentalize e declare a sua cura. Mentalizar, pensar e verbalizar. Ai, pastor, mas isso está na Bíblia? Sim, a Bíblia diz, olha,
ela foi curada por quê? Porque ela pensava consigo mesmo, ela pensava em seu coração: se tão somente eu tocar no manto, eu ficarei curada. Eu fico imaginando aquela mulher, a multidão passando, Jesus vindo ali, e ela pensando, ela imaginando: como é que eu vou fazer? Qual que é a estratégia? Eu vou por ali, mas se eles me verem, eu vou ter problema, eles vão me pegar, eles vão fazer isso, mas se eu for tocar, eu vou ser curada, e se eu for curada, eu vou ser livre dessas amarras, eu vou ser livre, na verdade, disso que tanto me incomoda, disso, na verdade, que está destruindo a minha vida. O que ela fez? Ela começou a pensar. Querido, eu quero encorajar você a pensar sobre o seu milagre, sobre a sua cura, sobre aquilo que você precisa, como seria, o que aconteceria. E olha, mas não apenas pensar, declare em fé. Pastor, mas como assim? Porque a Bíblia diz que a boca fala que o coração está cheio. Você precisa encher o seu coração de fé e verbalizar que o seu milagre vai acontecer, que o seu milagre vai se realizar nessa noite, amém? Você crê nisso? Bill Johnson, ele diz o seguinte: olha, eu não posso me dar o direito de ter na minha mente nenhum outro pensamento senão os de Jesus. Ou seja, eu tenho que ouvir a palavra, receber a palavra, ler a palavra, e eu preciso, na verdade, entender assim, o que a Bíblia diz sobre isso. Como que eu me posiciono nisso? Eu estou passando essa luta, mas o que a palavra de Deus diz? A palavra de Deus é a resposta, e eu preciso pensar do jeito que Jesus pensava. Ou seja, a consequência disso é eu experimentar o sobrenatural do Senhor na minha vida todos os dias, no trabalho, em casa, na escola, na faculdade, aonde você estiver, o Senhor vai com você. Nós vimos aqui, na verdade, essa mulher, ela estava, na verdade, ou seja, se posicionando em fé, para aplicar a fé, receber o seu milagre. E qual foi o resultado dela agir dessa forma? Imediatamente cessou a hemorragia. Ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. Querido, imediatamente o Senhor pode fazer isso nessa noite hoje. Hoje, o seu sofrimento, a sua dor, a sua angústia, o Senhor tem o poder de mudar essa realidade hoje. Mas o que você precisa fazer? Seguir Jesus. Mentalizar, ou seja, superar as barreiras, os impedimentos, aplicar fé, mentalizar e declarar a sua cura. Mas se você deseja, você também precisa tocar com fé diferenciada. Tocar o Senhor com uma fé diferenciada. O verso 30 do capítulo 5 nós lemos, ele diz: olha, no mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído poder, virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? O toque daquela mulher, por que ele foi diferente? Porque ele foi revestido de fé. Ele foi, na verdade, ou seja, foi uma atitude que, na verdade, ou seja, tocou toda a sua vida. E aqui nós vemos, na verdade, ou seja, o que pode acontecer com você é a atuação de todo o seu ser. Você é um espírito, você possui uma alma, você habita num corpo. Entende o seguinte, aquela mulher tocou o Senhor fisicamente porque ele estava encarnado. Mas olha, ela ouviu Jesus. De ouvir Jesus, ela entendeu, ela pensou. Pensamentos, mente, vontade, emoção é alma. E ela foi fisicamente, tocou nele. Mas olha, aquele toque na verdade não aconteceu no momento que ela encostou em Jesus, mas no momento em que ela tomou a decisão e ela se posicionou. Foi ato contínuo até ela chegar a Jesus. Até ela chegar em Jesus e tocar ele diferente. Não tocar por superstição, não tocar porque todo mundo estava tocando, não tocar na verdade porque disseram para ela tocar. Vou te perguntar, quem foi que disse para ela tocar em Jesus? Ninguém. Mas ela creu. Olha, ela foi direcionada, é o Espírito trabalhando na minha vida e na sua nessa noite. Você está ouvindo a palavra e eu estou dizendo para você, é necessário que você toque no Senhor nessa noite de uma maneira diferente. Pastor, diferente como? Diferente do que você tem feito até agora. Não é um ato específico, não é o colocar das minhas mãos, não. É o seu toque, é a sua atitude, é o seu ato, é a sua forma de se posicionar diante do Senhor. É buscar o Senhor de uma forma que você não buscou ainda.
é ir além daquilo que é o normal, que é o cotidiano, que todo mundo faz. Você precisa ir e fazer o diferente, porque não tem como você ter um resultado diferente fazendo as mesmas coisas. Querido, chegou o dia de você tomar uma atitude diferente, amém? Amém ou não amém? Ainda, se você deseja receber a sua cura, assuma, presta atenção, assuma a sua fé em Jesus. Pare de ser um seguidor de Jesus 007. Sabe aquele que é um seguidor de Jesus, mas ele é tão parecido com o mundo, ele está disfarçado. Ele está disfarçado, ninguém sabe que ele é crente, ninguém sabe que ele segue Jesus. Por quê? Porque ele vive como todo mundo vive. Ele faz o que todo mundo faz. E na verdade, às vezes até se constrange, na verdade, quando ouve algo do Evangelho que é estranho a esse mundo. Eu não sei se você viu essa semana, possivelmente tenha visto um corte da mensagem de domingo, em que a pastora Dejane falava o seguinte: olha, você tem que tomar cuidado com quem que você anda. Você precisa andar com pessoas que estão remando na mesma direção. Você precisa tomar cuidado, por quê? Porque as más companhias corrompem os bons costumes. E aí, na mesma semana, o pastor Alvim lançou um vídeo também falando, na verdade, que nenhuma amizade é neutra. Que você, na verdade, ou seja, tem que selecionar, prestar atenção com quem que você olha, com quem que você anda, por quê? Porque você é influenciado e você influencia. Aí uma pessoa me mandou um direct falando o seguinte: pastor, mas deixa eu perguntar para o senhor assim, honestamente, sem nenhum constrangimento, assim, é uma dúvida mesmo, mas esse negócio de só andar com quem é igual, só andar dessa forma, isso não é contrário àquilo que Jesus fez? Isso não é contrário? Eu falei assim, não é contrário não. É que na verdade é o que a palavra de Deus ensina. Nós somos sal da terra e luz do mundo, amém? É para você entender o seguinte: você como sal, você precisa salgar. Você precisa fazer a diferença. Você não pode ser um sal insípido. O que é um sal insípido? É aquele que não faz diferença. Você está ali e não faz diferença nenhuma. Agora, quando você está ali, querido, você é luz. E como luz, o que acontece? Quando você chega no meio das trevas, as trevas têm que bater em retirada, amém? Então, ou seja, se isso na verdade, ou seja, às vezes te constrange, te trava assim alguma coisa, mas será que é dessa forma? E a pessoa me perguntou assim: eu não vejo em Jesus dessa forma, porque ele estava lá no meio das prostitutas, ele estava lá, assim, ele se relacionou com todas as pessoas, nós amamos todas as pessoas, e ele ajudou todas as pessoas. Desse ponto de vista, nós estamos com todos, mas nós vamos procurar beber na fonte certa, nós vamos nos alimentar no lugar certo, nós vamos sentar na mesa certa. Por quê? Porque nós temos que receber mais do Senhor, amém? Agora, é necessário que você assuma a sua fé. Foi o que ela fez. Responderam os seus discípulos. Que dos discípulos ficaram assim meio bitolados com Jesus. Ficou, não. Jesus falou assim: quem me tocou? Falou assim: como assim, Jesus? Todo mundo está te empurrando, todo mundo te toca por todos os lados. Ele falou assim: não, mas alguém tocou diferente. Alguém tocou diferente. E aí o que acontece? Ele continuou olhando para saber quem era. E o texto diz: então a mulher, sabendo o que tinha lhe acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Assuma a verdade de quem você é diante das pessoas, diante de todos. Ah, mas vão me rejeitar, vão fazer isso. Querido, não importa. Não importa. Porque, na verdade, quando você assume quem você é em Cristo de fato, você tem muito mais a ganhar. O Senhor Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que nós pedimos ou pensamos. Querido, se uma porta se fecha aqui, Ele vai abrir outra ali. Amém? Maior é o que está em você do que o que está no mundo. Amém? Se você deseja receber cura, o que você precisa fazer? Compartilhe o seu testemunho de cura e vitória. Compartilhe o seu testemunho de cura e vitória. O texto diz, verso 34: então ele lhe disse: filha, a tua fé te curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Na quarta-feira, primeira desses 40 dias, conhecida como a quarta-feira pós-carnaval, né? Nós estávamos aqui reunidos, nós ministramos sobre o dom de cura. E foi interessante porque o Senhor, Ele age de maneira simples. Quem complica as coisas somos nós. É nós que achamos que tem que ser
a pessoa A, B, C, Y, Z, o santo, aquele que não falha, para orar para a gente e a gente receber cura. Mas nós entendemos e aprendemos com Jesus que a gente precisa viver uma vida sobrenatural como Jesus, amém? E aqui uma reunião com menos pessoas do que está hoje, nós ouvimos a palavra, recebemos a instrução e fomos para a prática. Fomos para a prática. Como assim, pastor? Vamos orar. Vamos orar para aqueles que estão enfermos. Quem está enfermo aqui? E aí eu pedi, os irmãos levantou a mão, 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? E perguntei quem estava enfermo, quem eram as pessoas. E então eu dei a instrução, na verdade, talvez a última que as pessoas que estavam aqui imaginavam. O que normalmente a gente espera? Vem à frente, nós vamos orar por você e etc e tal. Mas nós entendemos que como discípulos de Jesus, nós precisamos viver como Jesus. Jesus quer que você entenda que Ele te capacitou. Se você nasceu de novo, você é capacitado por orar pelas pessoas e curar as pessoas. Jesus não disse que nós deveríamos orar pelos enfermos. Ele disse que nós deveríamos curar os enfermos. É muito diferente. Aí você olha e fala assim, meu Deus, mas isso nunca aconteceu comigo. Mas quantas das vezes você praticou? Quantas das vezes você orou com fé, você se posicionou de fato? Quantas? Talvez poucas, ou talvez até nenhuma. E eu entendo, na verdade, o quanto que nós temos dificuldade com isso, porque nós tememos, na verdade, ou seja, a gente crê que Jesus pode fazer. O que a gente duvida muitas das vezes é que Ele pode fazer através de nós, que nós vamos atrapalhar, que nós somos pecador demais, que nós somos falhos demais. Querido, presta atenção. Quem cura não é você, é o Senhor. Você é só o instrumento, amém? Você é só o instrumento que Ele vai usar. E o que aconteceu naquela quarta-feira aqui? Me lembro aqui que os irmãos ouviram a palavra e falaram assim, agora nós vamos orar, mas quem vai orar? É vocês. Sabe aquela oração que a gente faz aqui? Hoje a gente não fez por causa do tempo, de orar uns pelos outros, que às vezes você fica tão magoado comigo. Às vezes você pensa assim, pastor, não é possível que eu vou ter que orar com outra pessoa que eu nem conheço. Querido, eu estou só te treinando para você ser um instrumento de Deus. Só te treinando, só preparando você para aquilo que Deus vai fazer através de você e na vida das pessoas. Esse ambiente aqui é um ambiente de treinamento, de preparação. O jogo mesmo, onde que vale mesmo é lá fora. É na sua casa, é no seu trabalho, é onde você está. Onde que as pessoas vão chegar para você reclamando de enfermidade e você vai poder dizer assim, olha, você está sofrendo, você está passando isso, mas eu sei quem pode resolver o seu problema. Eu não posso. Mas eu não tenho o que você está pedindo, eu não posso fazer nada. Mas o que eu tenho eu te dou, seja curado em nome de Jesus. Ou seja, você declarar isso, porque foi isso que os discípulos fizeram. E aí o que aconteceu? Quando a gente se dispõe a obedecer, Jesus faz. Vários irmãos aqui foram curados. Eu não vou dar spoiler aqui hoje, que eu quero preparar uma forma de você ouvir esse testemunho, alguns desses testemunhos, de uma maneira assim melhor, para você poder entender melhor, e nós vamos fazer que o nome do nosso Senhor seja glorificado. Mas o que eu quero dizer para você? Era uma reunião menor, nós estávamos aqui, e o Senhor curou. Imagina hoje. E hoje, que nós estamos aqui, nós somos muito mais. E hoje, que nós estamos aqui, nós ouvimos e entendemos o seguinte, o que precisa acontecer? Você precisa tocar no Senhor. Se você tocar no Senhor, isso vai acontecer. Agora, entenda o seguinte, o seu milagre, a sua cura, ela tem um propósito. Propósito número 1, resolver o problema da sua vida, resolver, te curar, te livrar. Aquela mulher sentiu, e imediatamente ela foi livre. Amém? Agora, propósito número 2, que é tão importante quanto, é glorificar o nome do Senhor, para que as pessoas possam ver o que o Senhor está fazendo, o que o Senhor faz hoje. Você crê nisso, querido? Nós vamos orar. Por quê? Porque eu afirmo para você, o seu sobrenatural chegou. O seu sobrenatural chegou. Êxodo capítulo 5, verso 26 diz, pois eu sou o Senhor que os cura. Eu sou o Senhor que os curo. Nessa noite o Senhor está presente no nosso meio e Ele quer trazer cura, amém? E que você ficasse de pé no seu lugar.
nós vamos colocar em prática aquilo que você ouviu. Você ouviu a palavra e agora nós vamos, na verdade, ou seja, nós vamos colocar em prática aquilo que nós ouvimos. E vamos orar, vamos clamar ao Senhor, mas nós vamos preparar esse ambiente. Que ambiente que precisa ser preparado, pastor? Seu coração, sua fé. Você ouviu aqui muita coisa. E talvez, ou seja, você ainda precisa de algo mais ainda, para que você possa tomar uma decisão hoje. Essa noite é uma noite de decisões, amém? Você pode afirmar comigo assim: o meu sobrenatural chegou. Hoje é o dia. Hoje é o dia do meu milagre. Eu queria que você fechasse seus olhos e você começasse, na verdade, a verbalizar a sua fé, aquilo que você crê. Olha, aquilo que você crê, qual que é o seu milagre? Você colocou aqui, você já tem um pedido aqui que nós vamos estar orando por você ao longo dessa semana toda. Mas talvez, e eu creio, Maranata, oh Jesus, aconteça. Oxalá aconteça de fato, que você já possa testemunhar daquilo que você pediu aqui. Por quê? Porque Jesus está no nosso meio. Nós vamos adorar o Senhor com uma canção. Enquanto a gente adora com essa canção, eu queria que você, na verdade, ou seja, uma canção conhecida, talvez você nem precise ficar de olhos abertos para ver a letra, mas se você precise, fique de olhos abertos e cante junto. Mas a sua mente, eu queria que você trouxesse a sua memória, qual que é o seu dilema, qual que é a sua luta, e você começasse, na verdade, a entregar isso ao Senhor. Você pudesse declarar sua fé. Na verdade, essa canção também é uma oração, é uma declaração de fé. E nós vamos ver milagres acontecendo nessa noite. Eu vou orar por você antes de você começar a se mover, começar a se preparar. Eu vou orar por você agora. E depois dessa oração nós vamos adorar o Senhor. E olha, depois, durante essa canção, durante essa adoração, nós vamos ter um momento de ministração específico. Amém? E o Senhor vai fazer milagres no nosso meio. Pai, eu oro, ó Deus, nessa noite, e eu te agradeço, Pai, porque o Senhor sempre ouve as nossas orações. Nós estamos nessa noite aqui reunidos na Tua presença, e nós cremos que o Senhor está no nosso meio. Pai, nós vamos orar, Senhor amado, e ministrar, ó Deus amado, com fé. Ó Deus, nós queremos tocar no Senhor de uma maneira diferente, como aconteceu com aquela mulher naquele dia. Deus, nós oramos, ó Deus, torna a realizar os seus milagres no nosso meio hoje. Ó Deus, em nome de Jesus nós oramos, ó Deus, e clamamos, faz de novo hoje. Ó Deus, realiza milagres hoje. Nós ativamos, ó Deus, a fé dos Teus filhos. E em nome de Jesus, ó Pai, nós declaramos, ó Deus, esse ambiente liberado, Deus amado, para que os milagres aconteçam. Milagres, ó Deus, curas. Em nome de Jesus nós vamos testemunhar para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Ó Pai, quebra as barreiras, os impedimentos, ó Deus, em nome de Jesus. Ó Deus, todo espírito de incredulidade, nós repreendemos agora em nome de Jesus. E nós declaramos, ó Deus, ambiente liberado. Liberado, Espírito Santo, vem e faz a Tua vontade no nosso meio, em nome de Jesus.